Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, em especial nesse primeiro encontro do ano. E queria aproveitar essa mensagem que a Lívia nos trouxe a respeito da semente e a respeito da flor que todos nós somos, para introduzir a reflexão que nós faremos. Porque dentro da lógica da psicologia e do espiritismo, todos nós somos essência divina. Todos nós somos este aspecto do que há de melhor, criação de Deus. E se a vida, então, não se manifesta por essa perspectiva, se nos deparamos com dores, com sofrimentos, com doenças, sejam elas as doenças físicas ou as doenças mentais, sendo que somos de essência divina, então há que se pensar que há um desencontro neste processo. E a perspectiva religiosa, um tanto castradora, fez-nos acreditar que se essa força não aparecer, se essa beleza não brotar, como nós temos muita pressa, como nós queremos tudo para ontem, então a gente dá um jeito de fazer com que isso aconteça de uma hora para outra. E na simbologia da semente, da flor, é como se então nós nos obrigássemos a comprar uma flor artificial, já que essa semente não brota, e colocamos a flor artificial para fingir que a coisa está bem bonita. E estes somos nós, camuflando a nossa vida com as exterioridades do dinheiro, do poder, de um corpo bonito, de um status, de uma aparência, na tentativa de compor uma beleza que não tem aparecido. E obviamente que qualquer um com um pouco mais de tato ou de percepção entende a diferença entre uma flor natural e uma flor que seja artificial. Não exala perfume, dali não saem pólens que podem produzir outras novas flores, porque é artificial. E nesta perspectiva, então, mais do que a tentativa de arrumar rápido uma flor para embelezar as coisas e deixar tudo bonito por fora para que as pessoas nos vejam e nos aplaudam, a perspectiva da doutrina espírita é de uma construção que se dá ao longo de inúmeras reencarnações. Ou como diz Neio Lúcio, um burilamento que se dá ao longo, no cadinho dos séculos. E nesse processo de entender o desabrochar desta, ou o nascer desta flor, a psicologia acaba nos trazendo alguns elementos importantes, que quando nós conseguimos conciliar com o pensamento religioso, nos dão mais segurança do caminho a trilhar. Se nós somos essência divina, se somos esta flor, se trazemos íncito esta beleza e ela não está se desenvolvendo, é porque existe algo no sentido destas ações externas que impedem o seu desabrochar. Se nós pegarmos uma semente e deixarmos aqui nesta mesa, nada vai acontecer. Pode passar anos e nada vai acontecer. Mas quando nós oferecemos um solo fértil, quando nós oferecemos a quantidade de água adequada e de iluminação adequada, esta flor se desenvolve. Nós não precisamos fazer esforço para que a flor se desenvolva. Nós precisamos apenas cuidar para que os eventos externos não impeçam o seu desenvolvimento. Vocês acompanharam essa parte? Porque nós vamos precisar dela lá para frente. Eu vou repetir para os que não estavam prestando atenção. Nós não precisamos fazer força para que a flor se desenvolva. Nós precisamos apenas cuidar para que os agentes externos não sejam impedimentos no desenvolvimento desta centelha, que já está lá, que já tem um tempo, que já tem uma beleza, que já está tudo, em alguma medida, em germen, íncito, esperando apenas as condições propícias para o seu desenvolver. Dentro dessa lógica, nós queríamos trazer a perspectiva da harmonia do ser, entendendo que a busca da nossa harmonia, ela também não vai se dar de fora para dentro.
entendendo que não são mudanças na perspectiva externa que fazem a mudança interna, na mesma lógica que nós fizemos com a semente, a flor natural e a flor artificial. As grandes mudanças que nos levam à harmonia não vêm pelas adaptações comportamentais. Eu não me transformo em espírito nobre porque agora eu tenho uma fala mansa. Porque um espírito nobre como Francisco de Assis tinha a fala mansa. Eu não me transformo numa alma mais evoluída porque agora tenho um comportamento aparentemente compassivo, porque Jesus tinha uma conduta compassiva. Jesus tinha conduta compassiva e Francisco de Assis tinha a fala leve porque eram almas enobrecidas que se manifestavam por esta via. E nós queremos pegar estas coisas de fora e achar que ao incorporarmos esta conduta, nós vamos nos tornar criaturas equilibradas. E aí começamos a cuidar do nosso comportamento, das nossas atitudes, da nossa fala, destas coisas que estão no campo externo, achando que isso vai equilibrar o psiquismo, que isso vai transformar o espírito e que nós vamos ser almas nobres e harmonizadas. Vocês acreditavam nisso? Faz assim com a cabeça, faz assim para eu saber. Dentro dessa lógica da harmonia do ser, nós começamos então a entender que também, como essências divinas, Deus está íncito em nós. É a colocação de Jesus quando diz que somos criados à imagem e semelhança do Pai. Todos nós trazemos estes aspectos divinos e que vão se desenvolver naturalmente. Não precisa fazer esforço para se transformar moralmente. Não precisa fazer esforço neste sentido para ser paciente. Não precisa fazer esforço para ser humilde. Não precisa fazer grandes esforços para ser uma pessoa caridosa. Assim como não precisa fazer esforço para que a semente se desenvolva. Lembra do nosso raciocínio inicial? O cuidado que nós precisamos ter é para que as condições adversas não impeçam que a natureza daquela semente se manifeste. Olha o que eu estou falando para vocês. Se vocês estão acompanhando, vocês agora deveriam estar confusos. Porque eu disse para vocês, não precisa fazer esforço para ser paciente. Não precisa fazer esforço para ser humilde. Não precisa fazer esforço para ser caridoso. Porque isso faz parte do ser humano. Como criatura divina, estas manifestações elas fazem parte da nossa natureza. Assim como é da natureza daquela semente o se desenvolver. Se ela não está se desenvolvendo, é porque as condições lhe impedem este desenvolvimento. Então, quando eu não me manifesto paciente, quando eu não me manifesto amoroso ou caridoso, eu não preciso fazer o esforço inverso. Eu preciso entender que condições são essas que impedem que a minha natureza divina se manifeste. Porque, por natureza, todos nós somos conduzidos à caridade, a olhar o próximo. Por natureza, todos nós somos conduzidos a esperar. Por natureza, nós somos conduzidos a perdoar. O exemplo do perdão é bem claro, se vocês estiverem confusos. O próprio cérebro, ele fala da nossa natureza. Algo me acontece, alguém me ofende, me machuca, me maltrata. O que é natural que aconteça com esse evento? Que eu fique lembrando por 10 anos ou que eu esqueça? A nossa natureza é de esquecer. Porque vão surgir novas memórias, porque vão surgir novas lembranças. E, naturalmente, as lembranças atuais vão ocupando um espaço no hipocampo e aquelas memórias ou aquelas experiências anteriores vão como que sedimentando numa memória mais profunda. É natural que isso aconteça. Mas quando eu não consigo perdoar, é porque estou tendo uma ação contrária à minha natureza, que impede que aquele evento vá se decompondo ou se acumulando lá nas profundezas das memórias. O nosso próprio cérebro mostra isso. Faz sentido para vocês esse raciocínio? Então a nossa pergunta é, o que impede que aquela experiência vá ocupando o seu lugar
e dando espaço para novas outras experiências. Se nós somos todos irmãos, e se existe em nós um sentimento de humanidade, o que nos impede de compartilhar o que temos com as pessoas que estão à nossa volta? Se nós somos imperfeitos, e se sabemos que os outros são imperfeitos, o que impede a gente de esperar, de compreender ou de tolerar? Isso é da natureza divina. Isso é o impulso que deveria predominar no ser humano. E quando ele não predomina, é porque existe algo que impede, como no desenvolver daquela semente, algo que entrava o seu natural desabrochar. Faz sentido para vocês? E vocês estão se perguntando o que será que esse negócio que impede? Allan Kardec também perguntou o que impede. Não foi numa noite assim de mensagem de Torres Pastorino, que daí começou a surgir, mas num outro contexto, Allan Kardec faz uma pergunta importante aos espíritos que muitas vezes nós não damos a atenção necessária. Questão 913, ele questiona: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Ele está questionando se de todos os problemas que nós temos das manifestações humanas, existe algum que seja nascente de todas elas. Algum vício, alguma postura de imperfeição ou de equívoco humano, da onde decorram todas as outras. Ele já fez por todo este percurso uma análise a respeito dos sofrimentos, a respeito da justiça divina, a respeito do bem e do mal, e já conseguiu entender que o ser humano é o autor da sua própria vida. Nesta lógica que eu estava trazendo para vocês, de que tudo que nós vivemos são consequências das nossas próprias escolhas, sejam na vida atual ou na vida passada. Ele já havia passado então ali por todas as leis da reencarnação, compreendendo que o que nós vivemos hoje é consequência das nossas escolhas, seja na vida presente ou nas vidas anteriores, e de que existe a lei divina pulsando dentro de nós, ou como coloca no primeiro capítulo da terceira parte, a lei natural, aquilo que faz parte da nossa natureza. E se a nossa natureza não se manifesta, é porque existem entraves que nós mesmos colocamos, que aqui nós estamos chamando de vícios morais. E de todos estes entraves que não permitem que a lei divina, ou que a natureza, ou que a consciência se desabroche, existe um que seja a nascente de todos os outros? Sim ou não? Sim. Porque se fosse não ia pôr a pergunta pra gente, né? Olha a grosseria dos espíritos. Nós o dissemos muitas vezes, tipo, você não prestou atenção, a gente vai repetir. Nós o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los, enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Tendam todos os esforços para ele, pois esta é a verdadeira chaga da humanidade. Então, se nós retomamos a análise da semente, que traz pulsante em si a planta, a flor, que isso é a sua natureza, e esta flor não se desenvolve. Se nós somos criaturas divinas e esse divino não se manifesta, nós não precisamos fazer esforço para criar um divino dentro de nós. Nós precisamos entender qual é o entrave que impede que o divino se manifeste. E a resposta que os espíritos nos dão antes de existir psicologia, psicanálise ou psiquiatria, eles já nos falavam que o grande problema que impede a manifestação do divino em nós é o egoísmo.
Vamos retomar o exemplo do perdão para ver se vocês conseguiram acompanhar? Então, quando falávamos que eu vivo uma experiência e que naturalmente eu tendo a esquecer esta experiência, o que impede que ela vá decantando e ficando na memória profunda e mantém esta memória presente, embora já tenham se passado anos, o que impede? É o egoísmo. Porque na postura egoísta, nós já vamos analisar, eu vou dizer, fulano não podia ter feito isso comigo. Quem que ele pensa que é? Aonde que eu estava com a cabeça? Por que que eu isso? E aí nós começamos em elucubrações egoístas, nos colocando num lugar de centralidade que impede, como se na nossa natureza, no funcionamento do cérebro, aquele negócio começasse a entregar-se, e aí nós trazemos à tona. E aí quando falam de uma traição, mas só eu sei o que eu passei. Ninguém está falando da tua traição, meu bem, já faz 1 ano e meio que aconteceu, mas a gente traz à tona. E depois a gente lê uma história de traição, já passou 1 ano, a gente nem estava lembrando direito daquele negócio. Aí assiste um filme de traição, aquele desgraçado, aquela desgraçada, e aí a gente traz à tona. E essa postura egoísta de se colocar no centro de tudo como referência a todas as coisas, faz com que nem o nosso cérebro possa funcionar de maneira natural. E por consequência, não se manifestam os nossos aspectos divinos. Vocês estão entendendo onde que a gente vai chegar? Fez sentido para vocês o exemplo do perdão? No fim é como se dissesse, perguntasse, é mais fácil perdoar ou guardar mágoa? E aí a gente tem que dizer, é mais fácil perdoar, porque guardar mágoa é contra a nossa natureza. É como se a gente pegasse uma pedra e ficasse esfregando no peito e se machucando, quando o processo de perdoar, a manifestação do divino, seria simplesmente largar a pedra e continuar a vida com novas experiências e novos aprendizados. Mas aí o que eu quero trazer para vocês hoje, eu estava pensando de diminuir então as consultas e a gente aproveitar a palestra e irmos até umas 4, 5 da manhã daí na palestra, porque daí tá todo mundo junto, a mesma pergunta de um vai para o outro e a gente aproveita tudo de uma vez só. É a gente fazer uma análise um pouco mais específica a respeito do egoísmo, tentando compreendê-lo na perspectiva evangélica e na perspectiva psicológica, para que a gente entenda essas manifestações do egoísmo e como que isso entrava a nossa natureza. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode levantar a mão e perguntar, porque eu prefiro que fique claro, mesmo não passando todos os slides, do que passar tudo e vocês saírem daqui mais confusos do que chegaram falando mal de mim. Alguma pergunta até aqui? Ok. Egoísmo. Então vamos primeiro buscar a definição do dicionário. Mas antes da definição do dicionário, eu queria saber com quem eu estou falando. Alguém aqui é egoísta? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Poucos. Poucos. Nós temos 2 grupos. Os egoístas, que sabem que são egoístas, e os egoístas que não sabem que são egoístas. 3 grupos. E os egoístas orgulhosos, que sabem que são, mas dizem, eu não vou levantar a mão. Que o que esse menino está pensando de vir falar que eu sou egoísta aqui na frente dos outros? Todo mundo levantou a mão? Não, um monte de gente. Aqui, ó, esse meio aqui, ó, um monte de gente não levantou a mão. Foi a Lívia que perguntou, não fique bravo. Segundo o dicionário, egoísmo é o amor exagerado aos próprios valores e interesses e despeitos dos de outrem. Amor exagerado aos próprios valores, em interesses, em despeitos do de outrem. Vocês reconhecem esse amor exagerado aos próprios valores? Vocês não se importam de eu beber no garrafinha, né? E daí o copo, daí tem que pôr copo. Amor exagerado aos próprios valores. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Qual é a religião mais lúcida? Espiritismo ou evangélico? Hã? É óbvio que a gente vai dizer que é espiritismo, porque são os nossos próprios valores. Então, pra gente, um evangélico virar espírita, super aceitável, óbvio, né? Ele entendeu a vida
E agora ele virou espírita. Mas se você pergunta para um evangélico o que ele acha do evangélico ter virado espírita, ele vai dizer que ele não entendeu. Porque para eles, o normal que é um espírita virar evangélico. Quantos espíritas você conhece que viraram evangélicos? Sabe por que poucos? Porque a gente está aqui no centro espírita, eles foram para a igreja evangélica. Então você não os conhece. Mas lá na igreja evangélica tem espíritas que viraram evangélicos e para eles é super normal, porque obviamente a religião mais lúcida é a quadrangular, é isso e aquilo. Este é o amor exagerado aos próprios valores em despeito do de outrem. Vocês devem ter acompanhado a palhaçada da política no país, no Brasil, né? O que era aquilo se não amor exagerado aos próprios interesses ou aos próprios valores? E adianta conversar sobre política? Adianta conversar sobre religião? Adianta conversar sobre abordagem filosófica? Adianta conversar sobre essas coisas? Não, porque todos nós somos egoístas. O meu filho delinquente vai ser sempre melhor que o filho delinquente da vizinha. E nunca nós vamos na escola para perguntar se o meu filho está sendo mal companhia para alguém. A gente sempre vai falar das más companhias para o meu filho. Alguém já foi na escola dizendo, eu queria saber se o meu filho está sendo má companhia para alguém? Porque sempre que desviar, não foi o nosso filho que desviou, foi o coleguinha que desviou o nosso filho. É ou não é? E vocês já viram alguém terminar uma separação dizendo, olha, a gente separou porque eu não tive paciência suficiente, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações e por isso nós terminamos o nosso relacionamento. Vocês ouviram alguém dizer isso? Porque ele me tirava do sério, porque ele isso, porque ele aquilo, aquele outro. Aí você vai conversar com outra pessoa, o que ela diz? Eu tirava ele do sério, eu era uma pessoa muito desajeitada. É isso que a pessoa fala? Eu! Porque só eu sei o que eu passei. E todos nós olhamos apenas para o próprio umbigo. A perspectiva divina é uma perspectiva de comunhão, de enlace, de envolvimento. O egoísmo é o oposto da nossa natureza divina, porque o egoísta está autocentrado e o divino coloca Deus no centro e orbita em torno disso. Vocês conseguem entender a oposição? Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Mas o que eu quero trazer para vocês, em relação ao egoísmo, não leia ali que eu vou explicar primeiro. Falei para não ler, olha aqui para mim. O que eu quero explicar para vocês é o egoísmo composto por duas palavras, ego e ismo. E por esta perspectiva a gente consegue entender um aspecto psicológico que faz bastante diferença. Ego, segundo Stein em Jung, o Mapa da Alma, ele é um psicólogo, ele diz que o ego refere-se à experiência que uma pessoa tem de si mesma, como um centro de vontade, de desejo, de reflexão e de ação. Então, quando alguém me pergunta quem sou eu digo, eu sou o Marlon, eu sou extrovertido, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu faço assim, eu faço assado. Esta é a noção que eu tenho de mim mesmo. Este é o ego. O que eu penso a meu respeito, o que eu vejo, os valores que eu tenho, tudo que eu construí, isso é o ego. Uma pessoa, quando ela enlouquece, quando ela está num surto esquizofrênico, este ego está desagregado. Uma pessoa que não sabe os seus gostos, os seus desejos, que não consegue conduzir a sua vida, não tem um ego amadurecido. O ego é essa noção de quem eu sou. Todo mundo tem um ego aqui minimamente organizado? Alguns ficaram em dúvida, né? Eu vi. Mas assim, esta noção de que eu tenho de mim mesmo. Para a gente entender o ego, nós vamos usar um texto do Evangelho chamado A Lei de Amor, que nos facilita compreender como surge o ego e qual a relação com o nosso mundo. Se eu não me engano, esse é um texto de Lázaro. Não tenho certeza, não devia ter falado. Mas ele diz assim, no princípio, o homem só tem instinto. Já ouviram falar dessa parte? No início, o homem só tem instintos. E o instinto não é pensado, ele é irrefletido. Se eu estou com meu filho andando na rua, ele solta da minha mão e vai em direção ao carro, eu não fico pensando, o carro está vindo a 25 milhas por hora, aqui nós estamos numa distância de 15 metros, então pode ser que o carro pegue meu filho. A gente pensa assim?
sai correndo e se joga para pegar o filho. Não pensa se vai morrer, se não vai, se o carro consegue frear ou não consegue. A gente simplesmente faz. Esse é um movimento instintivo. Não há reflexão. Aqui, nesta fase do desenvolvimento hominal, ainda não existe o ego. O nosso problema começa um pouco mais para frente, porque na medida que os instintos se desenvolvem, o ser humano tem sensações. E aqui começa o nosso problema. Porque sensações, existem sensações boas e existem sensações más. E agora eu preciso do ego para administrar isso. Por exemplo, quem é noturno e precisa acordar de manhã cedo, é uma sensação boa ou uma sensação má? Péssima, horrorosa. Eu brincava que a minha vontade é que tivesse um buraco do lado da cama para sair da cama, já cair no buraco e morrer, para não precisar existir naquele momento de ter que levantar tão cedo. É uma sensação horrorosa. Mas o que você faz com isso? Eu preciso trabalhar. Eu preciso manter-me, eu preciso desse dinheiro, eu até gosto do meu trabalho, então eu sobrevivo a uma sensação má para dar conta dos meus interesses e das minhas necessidades. Você entende que aí precisa de uma partezinha para articular tudo isso? Isso é o ego. Eu queria comer um balde de um doce. Mas eu sei que eu não posso comer o balde de doce todo dia, porque isso vai desencadear um determinado problema. Então eu dou uma organizada. Eu já senti uns pensamentos dizendo, meu Deus, então eu não tenho ego porque eu não estou conseguindo administrar as coisas. Não, o ego está adoecido, eu já explico melhor para vocês. Então eu tenho vontade de dar na cara de uma pessoa, ou de fazer sexo com determinada pessoa na rua, ou eu tenho vontade de xingar alguém, ou um policial que me parou naquele momento onde eu estava com pressa, porque eu estou exposto ou vivendo uma sensação má. Mas existe um ego dizendo, Marlon, calma, não podemos fazer isso, devemos fazer aquilo, aquele outro, depois as coisas se organizam, espera. Quem faz isso é o ego. O ego gerencia a nossa vida, e nessa fase em especial organizando as sensações boas ou más. Na medida que as sensações se desenvolvem, nós temos os sentimentos, e o sentimento por excelência é o amor. Entenderam aqui como surge o ego? Alguma pergunta? Não. O que vai definir o espírito em si, na terminologia psicológica, é self, ou si mesmo. E o ego é uma partezinha do self que o espírito se utiliza para o seu aprimoramento e a sua manifestação. Nesse aspecto específico, nessa determinação do ego, ele está agindo como razão, é isso? Isso. Ele é manifestação não só da razão, ele vai ser manifestação do amor, do intelecto, de tudo. Aí é que vocês estão começando a entender a lógica, que existe o ego como uma manifestação do espírito, que está se desenvolvendo ao longo dos milênios. Mas pode acontecer que este ego danadinho, ao invés de usar das suas habilidades a favor do desenvolvimento do espírito, ele começa agora a usar a seu bel prazer. Quando o ego atua em função do desenvolvimento do espírito ou da evolução da lei do progresso, nós dizemos que a sua manifestação é uma manifestação saudável. E quando o ego atua em função dos seus próprios interesses, sem avaliar consequências, sem avaliar o contexto no qual ele está inserido no seu processo evolutivo, nós dizemos que esse ego está adoecido. Então eu preciso trabalhar. O ego adoecido vai dizer, dane-se o meu trabalho. E se eu não tiver dinheiro para me sustentar, me encosto em alguém. Isso é um ego adoecido, que está conseguindo avaliar e interpretar a vida apenas por um olhar muito restrito, sem uma lógica, sem consequências, sem um olhar um pouco mais amplo. Então por isso nós dizemos que ele está adoecido. Ele está atuando contrário a uma lei do progresso, que é íncita no ser humano. Estão organizando aí na cabeça de vocês? Joana de Ângeles chama, então, ela chama de manifestações egóicas doentias.
existem várias manifestações desse ego adoecido e manifestações do ego saudável. Só para que vocês entendam, eu já expliquei, mas eu vou voltar para ficar claro. A palavra ismo, para algumas palavras, ela serve como a formação... Não, deixa eu usar esse outro aqui, porque daí a gente economiza tempo. Ela serve como intoxicação ou adoecimento. Daí decorre a palavra alcoolismo, o adoecimento pelo álcool. Ou quando se falava dos transexuais como doença, transexualismo. Quando se pensava a homossexualidade como doença, homossexualismo. Como se fosse algo adoecido, estragado, deformado, pervertido. Então, egoísmo é o ego que deveria administrar a vida a partir de determinadas leis, pervertido, deformado, e estabelece então como referência para a sua conduta o seu próprio prazer e o seu próprio bem-estar em detrimento do outro. Isso se chama egoísmo. Dá para você repetir de novo essa frase? Por favor. O ego que deveria administrar a vida e as suas escolhas em favor do seu desenvolvimento e da sua natureza, que é de unidade, que é de comunhão, começa a atuar apenas em função de si mesmo. E por isso ele está adoecido. Diga lá. Ele até se arrumou para fazer a pergunta. Eu digo, meu Deus. Não entendi tua pergunta, tenta explicar melhor. Quando fala catolicismo... Ah, não, daí... Isso aqui, ó, é a primeira parte, que é formação de nome de ação ou formação de substantivos abstratos. Ciclismo, espiritismo, tudo isso ele está falando ou de uma ação, o ciclismo, por exemplo, de uma ação, ou de um substantivo abstrato. Então, algumas palavras se enquadram nisso. E algumas palavras com ismo se enquadram na ideia de intoxicação ou adoecimento. O que eu fiz? Tá bom? Não são todas, sim, senão essas outras palavras aí ficavam muito confusas pra gente, né? Mas por que é importante a gente entender a lógica do adoecimento? O ciclismo é a ação do ciclo, né? Da bicicleta. Se a gente pensasse egoísmo por essa perspectiva, toda a ação do ego seria egoísmo. Mas não é verdade. Porque quando eu estou pensando em mim mesmo, isso não é sinal de adoecimento. Eu preciso pensar em mim mesmo. Quando Jesus diz amar ao próximo como a ti mesmo, ele falou que primeiro precisa existir um movimento equilibrado, harmônico conosco mesmos, para que depois a gente tenha o que dar ao outro. Então eu preciso primeiro aprender a viver o auto-amor, para que eu possa amar de verdade alguém. Se eu não me amo e faço um movimento em direção a alguém, eu estou fazendo para que ele me retribua, para que ele me valorize. E aí nós estamos numa troca, não estamos numa manifestação do amor. E aí nós confundimos o que seja egoísmo com auto-amor. Porque eu posso estar numa relação prejudicial, tóxica, e sair dessa relação é uma manifestação egoísta ou uma manifestação de auto-amor? Mas às vezes eu estou numa relação onde as coisas não são do jeito que eu queria. Eu queria que a cortina ficasse meio aberta, e o outro quer que a cortina fique totalmente aberta. Eu queria gastar dinheiro com viagem, o outro quer gastar dinheiro com carro. Eu queria uma casa pequena, o outro quer isso. E aí, como as coisas não são do jeito que eu quero, eu saio dessa relação. Egoísmo ou auto-amor? Vocês veem como é tênue? Porque os egoístas estão dizendo que as suas ações são auto-amor. E os que deveriam ter um pouco mais de ações de auto-amor têm medo de fazer isso e parecer egoísta. E aí está tudo num buraco chafurdando na lama. Triste, né? Alguém tinha levantado a mão antes dela, lá atrás? Diga. Então, eu sei que hoje nós temos o eu superior e o eu humano. Eu superior é o self, eu humano o ego. É o ego. Isso. Eu profundo, eu superior, o Cristo interno, o Buda interior, tudo isso é o self, o espírito, o essencial.
E o eu material, o eu humano, o ego, é dessa dimensão aqui que nós estamos falando. É disso que nascem os problemas, porque existe o divino e este ego, ao invés de se submeter ao divino dentro de si, ele resolve atuar por conta própria. Então é um empregado que chega uma hora e diz, o patrão não está aqui, eu vou fazer do jeito que eu quero. Entenderam? Diga lá você. Egoísmo e egocentrismo é a mesma coisa. Egoísmo, egocentrismo, egolatria, tudo a mesma coisa. Então, Marlon, a gente chega à conclusão, então, que não é combater o ego. Aí é que vem a nossa parte interessante. Não é combater o ego. Isso é o que ela está perguntando. Não é combater o ego. É o ego atuar em função do divino que existe dentro de nós. Porque quando eu vivi aquela experiência de traição, ou eu fui mandado embora do meu emprego, ou eu fui desrespeitado em determinado contexto, humilhado, desconsiderado, a nossa natureza é da compreensão, da tolerância, do respeito, da aceitação, do aprendizado. Mas quando o ego toma a frente e ele está enlouquecido, adoecido, ele quer assumir um lugar de centralidade, dizendo, ele não podia ter feito isso comigo. Tá louco? Como que não podia? Claro que podia, tanto podia que fez. Não podia ter me traído, não podia ter me mandado embora, porque eu dei meu sangue para o emprego. Mas você não ganhou pelo trabalho que você fez? Até aquele mês que você trabalhou, você ganhou. Agora você não vai trabalhar, não vai ganhar. Podia ter mandado embora, tanto é que mandou. Mas o ego adoecido entra numa linha de autoimportância que não condiz com a realidade. E é aí que entrava a manifestação do divino. Quando o ego começa a se achar importante, quando o ego começa a se colocar como melhor, como acima, como mais, como diferenciado do outro, é onde nós temos os nossos problemas, porque o divino não se manifesta. Fica claro para vocês? Tem umas pessoas que estão suando aqui por causa do calor ou porque está pensando, meu pai do céu, o que eu faço agora? Vamos lá. Quero trazer para vocês então algumas manifestações do ego adoecido. A gente vai fazer assim, todo mundo vai ficar em pé e cada um que for se encaixando num desses exemplos vai sentando para a gente ver se sobra alguém. Não, né? Olha lá. Culpa. Alguém que se culpa, não levante o braço, por favor. Mas nós podemos entender a culpa como uma manifestação do ego adoecido. Ou uma manifestação saudável. Quer entender? O que seria a culpa em relação ao ego adoecido? Um ego que se pune. Então, por algum motivo, eu quebro esse monitor aqui. Bonito ou feio quebrar um monitor no centro espírita que veio de visita? Hã? Feio. Aí eu digo, Lívia, pelo amor de Deus, me desculpa. Tá bom, Mar, desculpa, o monitor é $200, você compra um outro. Não, é claro que eu vou comprar, mas pelo amor de Deus, eu não queria ter feito isso. Marlon, tudo bem, só compra um monitor, põe outro aqui, não tem problema. Meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Aí eu encontro com a minha mãe em casa e digo, você não sabe o que eu fiz no centro espírita? Meu Deus, eu quebrei aonde que eu estava com a cabeça, porque eu tenho que ser mais atento, porque eu não podia ficar... Isso é um sujeito se culpando. Eu estou usando um exemplo simples, porque eu não quero comprometer a cabecinha de vocês. Mas aí eu fico me culpando porque, na lógica da culpa, o ego não podia ter errado. E se ele errou, ele precisa ser punido. E aí na outra vez que vier aqui, eu ainda vou estar pedindo desculpa e a Lívia vai falar, desculpa do quê, Marlon? Deixa, passou esse monitor, já compramos outro. Mas eu fico me punindo porque dentro de mim, porque acho que sou muito importante, porque acho que deveria ser perfeito, melhor ou acima, não poderia ter errado. O que seria então uma manifestação do ego saudável? Quebrou o monitor. Quanto que é o monitor? $200. Por favor, me desculpe, não era a minha intenção, eu vou tentar reparar o erro. E aí a gente repara o erro. Qual que é o mais fácil? Aqui nos Estados Unidos tem essa de 12 vezes, não. Isso é palhaçada do Brasil. O que funciona melhor? Repara, corrige, se responsabiliza ou fica se punindo? Vocês entendem que isso faz parte da nossa natureza. Agora eu não posso pagar depois, posso fazer de algum outro jeito? O que eu posso... Não, Marlon, imagina, não precisa. O Centro Espírita vai se organizar, a gente dá um jeito. Se cada palestrante que vier aqui passar por um constrangimento desse, imagina, não há problema. Ok,
e ficamos bem. Eu falo algo que não devia. As mães que deixaram os filhos quando pequeno porque foram trabalhar, depois passam a vida inteira se culpando. Meu pai do céu, precisava trabalhar naquela hora, mulher. Deixou o filho, deixou. Agora é o que tem para lidar com hoje. E pronto. E a gente lida de maneira natural. Mas o ego, quando fica se exigindo ser mais do que deveria, se colocando num altar acima do seu lugar, ele acredita que não pode errar, que não pode falhar. E se falhou, precisa ser punido. Consegue entender a manifestação do ego saudável e do ego adoecido? Eu tenho mais 125 exemplos para vocês de ego saudável e ego adoecido. Alguém cai nessa, tá? Ciúme. Alguém aqui é ciumento? Não levanta o braço. O que tem a ver o ciúme com o ego adoecido? Consegue relacionar? O ciúme nós dizemos que é o desejo de posse do ego. Porque eu acredito que aquela pessoa, olha o rompimento com a lógica de unidade e de conexão. Eu acredito que aquela pessoa é minha propriedade. Então ela tem que sair com a roupa que eu quiser, ela tem que ter o jeito que eu quiser, ela tem que funcionar como eu quiser. E a gente não quer que você fique se encontrando com os teus amigos. Meu Deus do céu, mas se você quer ou não quer, problema teu. Os amigos são meus, eu escolho com os amigos que eu vou encontrar, você escolhe com os amigos que você vai encontrar. E se você não quer ficar comigo que eu encontro os amigos, você encontra outra pessoa que fica com os amigos que você quer e pronto, acabou essa história. Mas não! Ao invés de eu pensar nos amigos que eu vou encontrar, eu me acho no direito de selecionar os amigos que o meu companheiro ou a minha companheira vão encontrar. Não é um ego enlouquecido que não sabe qual é o seu lugar no mundo e está se colocando acima do outro, entende aí o egoísmo ou o ego adoecido, porque perdeu a lógica de comunhão, perdeu a lógica de unidade e está se colocando como referência a tudo. Se você não gosta dessa roupa, o problema é seu, eu gosto. Qual é a referência correta? Um ego saudável descobre que não há referências corretas e que cada um é o que é. Um ego adoecido acha que a referência é a sua. E não é disso que decorrem os nossos preconceitos? Do ego adoecido que se coloca como referência. E o que seria um ego saudável? Já falei para vocês. Inveja. Não que espírita tenha inveja. A gente tem inveja branca. Esses dias eu ouvi a palhaçada da inveja violeta, que é uma inveja mais espiritualizada, é uma inveja mais desenvolvida. E temos também a inveja espírita, que é uma inveja nobre, né? A inveja é o ego que não aceita o triunfo alheio. Eu trabalho com aquela pessoa, nós ganhamos o mesmo salário, eu compro um carrinho chinfrim e ela aparece com um carrão. Aí eu tenho que olhar e dizer o quê? Eu não sei administrar o meu dinheiro. Mas como o ego jamais vai se colocar nesse lugar de eu não sei administrar meu dinheiro, ele vai dizer, bom, também deve ter casado com um homem rico, deve ter parcelado não sei quantas vezes, deve isso, deve aquilo, porque nós tentamos diminuir o outro, porque nesta lógica adoecida, quem que tem que estar acima? Eu. E sempre eu. Se vê uma moça nova, bonita, com um homem velho, o que a gente pensa? Que ele é uma companhia ótima, que ele é um gentleman, agradável e proporciona para ela as experiências que ela nunca teve. É isso que a gente pensa, não é? Mas se eu não consigo ter aquela mulher bonita, eu posso dizer, eu devo ser uma pessoa muito difícil de me relacionar. Tanto é que eu estou cuidando da vida alheia, né? Já por aí já explica por que eu não tenho alguém, né? Porque ao invés de estar cuidando da minha vida, eu estou cuidando da vida dos outros. Mas eu não consigo pensar que o outro possa ter escolhas diferentes das minhas. Porque me coloco como referência a tudo, eu vou sempre tentar diminuir o outro. E aí eu tenho inveja. Eu poderia olhar e dizer, moço, manifestação do ego saudável, como que você comprou esse carro? Ah, Marla, eu já estou guardando, ó, por mês, eu sempre tiro essa partezinha, eu faço uma cota para carro, faço uma cota para casa, eu faço isso, e consigo organizar meu dinheiro bem certinho, e aí eu compro tudo que eu preciso dentro de um médio prazo. E aí eu aprendo com o outro. Mas o ego invejoso que coloca-se como referência a tudo, não aprende. Apenas destrói aquilo que não o toma como referência. Aí você pergunta pra moça, como é que você conseguiu arranjar esse Vamos mais uns exemplinhos aqui? Tá indo? Vocês estão acompanhando? O
Quem já caiu em algum desses? Levanta o braço só para dar uma olhada. Raiva. Espírita também não tem raiva, só para a gente estudar os casos das pessoas que têm raiva no trânsito, essas pessoas desequilibradas por aí, porque nós não temos raiva. Nós temos refluxo, gastrite, hérnia de hiato, mas raiva a gente não tem, a gente mantém uma linha harmônica, problema de pele, enxaqueca, mas raiva a gente não tem. A raiva o que que é? O ego que se sente ferido. Então abre o sinaleiro. Conta comigo 4 segundos que passou, tem um carro na nossa frente, abriu o sinaleiro. Já levou um monte de buzina, gente, o que é peça que é? Gente, 4 segundos que ele está na minha frente, mas eu me sinto agredido, porque dentro da minha lógica fantasiosa, se o sinal abriu para mim, como mar vermelho, o trânsito precisa se abrir para que eu, rei Marlon Herdal, possa passar. E como o mar não se abre, eu fico com raiva. Aperta o elevador. Não vem. Óbvio que não vem, porque alguém outro está usando. E aí a gente fica com raiva. Aperta mais. Mas pergunta, você acha que vem mais rápido porque aperta mais? Não vem mais rápido porque aperta mais. Mas o elevador, ele está ali para servir aquela coletividade. Mas na minha cabeça insana de ego adoecido, eu acredito que o elevador está ali para servir a mim. E quando ele está servindo a uma outra pessoa, eu interpreto como uma agressão, porque ele deveria estar me servindo. Não é um ego adoecido? Demais. Demais. Como é que eu vou cultivar a minha emoção para poder controlar esse ego reptiliano? Daí a gente precisa de mais tempo, agora não vou conseguir responder. Porque ela fez uma pergunta de um seminário de 8 horas que eu faço, que é como que vai cultivar a emoção. Daí no seminário de 8 horas eu pensei, como a gente tem até as 5, vai passar um pouco, melhor a gente... Medo. O que tem a ver o medo com o ego? Eu coloquei um asterisco porque existe um medo que faz parte da manifestação saudável do ser humano. Amanhã nós vamos falar no Amor e Caridade sobre medo. O medo, como manifestação saudável do ser humano, ele é importantíssimo. Mas existe um outro medo que não está ligado à sobrevivência do ser. É o ego que se esconde. Por exemplo, vir aqui à frente e fazer uma oração, uma palestra. Muitas pessoas têm medo. A primeira palestra que eu fui fazer, eu tinha programado 45 minutos para falar. Eu cheguei aqui à frente, não conseguia enxergar quem estava, não conseguia lembrar nem meu nome. Eu vomitei a palestra em menos de 15 minutos e saí tonto, e sentei e não sabia nem o que estava acontecendo. Parece que estava indo para um paredão de fuzilamento. Estava indo para um paredão de fuzilamento? Não. Mas o que as pessoas vão pensar? O que elas vão dizer de mim? E se eu falar errado? Se eu falar apanhar e pinchar? Se eu esquecer o Pai Nosso no meio do caminho? Essas preocupações, elas são preocupações do espírito imortal ou do ego que está preso às aparências? Pedir desculpa a alguém. A gente tem um aceleramento no coração que parece que vai morrer. Não está indo para o paredão de fuzilamento, mas por que acelera o coração? A gente não dorme uma noite antes, sua a mão, porque o ego está preocupado com o que vão pensar ou com o que vão dizer. E nesta lógica, então, o medo é a tentativa do ego se esconder. Só que a gente tem ficado tão sem vergonha que a gente já não fala que é medo. Eu sou tímido. Mas tudo na mesma, orgulhoso, querendo se esconder. A gente faz palestra por orgulho, porque os orgulhosos vêm fazer aqui para se mostrar, ou não faz por orgulho, porque está se escondendo. Mas está todo mundo no mesmo barco. É um mecanismo de defesa, sim. O mecanismo de defesa, que quer dizer, para que eu não corro risco, eu crio daí um discurso, eu me mostro, imagina, é timidez, né? Não, eu sou introvertido. Mas e o medo de outras coisas? Medo natural, aí nós estamos falando de algo saudável. O teto começa a cair, a gente vai sair correndo, não interessa quem que é palestrante, não interessa quem que é presidente, não interessa nem quem é filho ou esposa, na hora a gente sai desesperadamente. Esse é um medo natural. Esse é saudável. Mas este asterisquinho ali é do medo em relação ao ego que tenta fingir que não está vendo o que está acontecendo para não se expor. Pânico não tem nada a ver. Não, pânico, essas coisas são mais complexos. A gente vai falar amanhã daí para... Tristeza, alguém tinha levantado o braço, diga lá.
Não. Fobia, pânicos, transtornos de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, eles são uma complexidade muito maior do medo. A base está o medo, mas numa complexidade muito maior porque são transtornos mentais, então a gente não consegue analisar aqui. Mas faz parte do ego adoecido? Sim, todos os transtornos mentais fazem parte do ego adoecido. Volta lá na questão de Kardec, de onde nascem todos os vícios, do egoísmo. Então, os vícios morais, as doenças físicas, tudo decorre do egoísmo. Tudo, Marlon, tudo. Até o problema de coluna. Até o problema digestivo. Tudo decorre. Porque os problemas físicos têm nascente na onde? No espírito. Nas posturas viciosas do espírito. E qual é a nascente de todas as posturas viciosas do espiritismo? O egoísmo. Gente, o fantástico é que Allan Kardec falou disso em 1857. O que hoje a psicologia, a psiquiatria, a psicossomática está tentando explicar, Allan Kardec já tinha testificado isso há mais de 160 anos. Só que a gente não estuda Kardec. Porque estudar não é só olhar ali. Estudar é nesse sentido de pensar, refletir, quebrar a cabeça, vai para lá, volta e troca ideias, né? Achei fantástica essa colocação aqui que fala é uma nova perspectiva de vida, né? É um olhar a vida por um ângulo diferente, é perceber as coisas por uma outra forma, que não a forma que a gente está acostumado. Então, estudar, quando eu digo de estudar a doutrina espírita, não é estudar de decorar a letra, mas é de se pensar a partir disso com profundidade. A doutrina espírita não veio para ser uma religião, ela vem como uma filosofia de vida, ensinar o sujeito a pensar a sua vida por um outro ângulo. Isso é o lindo. A tristeza, nós vamos dizer que é o ego que não aceita a vida como ela é. Então morre um filho. Quem queria que o filho morresse? Ninguém quer que um filho morra, mas ele morreu. O ego adoecido vai dizer, Deus não podia ter feito isso comigo. O ego saudável vai dizer, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O ressentimento é o ego que não consegue admitir o ocorrido. Ele fica ressentindo, sentindo várias vezes. E aquilo vai e volta, porque ele não consegue admitir. Aceita que aconteceu e pronto, passou, tá, tudo bem. Vamos para a próxima, aprende para não repetir o mesmo erro, né? E a indiferença? Qual seria a relação com o ego? Um ego que não quer ver, porque as coisas estão à nossa vista, nós vemos as pessoas passando por dificuldades, à nossa volta, e fingimos que não é conosco. Isso é um ego que está completamente autocentrado. Então, para concluir, nós diríamos que o ego se corrompe pelo excesso de si mesmo. O problema não é eu me ver como importante, porque eu sou importante. O problema é eu me ver como mais importante. Aliena-se à medida que se considera o centro de tudo, porque quem deve estar no centro de tudo? Deus. Amor a Deus acima de todas as coisas. Ele é a nossa referência. Então, antes de dizer o que eu quero ou o que eu não quero, como deveria ou não deveria, eu preciso dobrar meus joelhos e perguntar o que Deus quer para mim. Qual é o meu papel dentro da sua vontade? Qual é a atuação que me cabe dentro das possibilidades que Ele me dá? Esse é um ego saudável. Perverte-se por acreditar-se merecedor apenas das experiências positivas idealizadas, porque como nós estamos no mundo de provas e expiações com o predomínio do mal, se você quiser viver só experiências positivas idealizadas, danou-se. Ou você vai para as drogas, ou você se perde no álcool, ou no sexo, faça alguma coisa para se alienar desse mundo, porque não é possível viver dentro dessa perspectiva. A vida ainda está muito atrelada à lógica de sofrimento, de dores, de descontentamentos, e nós precisamos deste mundo para tirar o ego do centro. Nós precisamos dos sofrimentos, das dores, dos conflitos, dos desencontros, dos desenganos, porque são estas experiências que vão tirando o ego do centro e nos dizendo, tá tudo bem. Mas quando eu não consigo aceitar essa saída do centro, aí eu vou para o álcool. Aí eu vou para as drogas, aí eu vou para a compulsão do poder, das compras, para tentar forjar um constante prazer que não me é permitido pela vida de forma natural. Temos uma pergunta lá? Diga.
Perfeito. Só que como a gente quer fazer a coisa rápida, aí a gente acha que caridade é tirar dinheiro e dar e fazer alguma coisa assim. E não entende que caridade é porque a manifestação que está superando a postura egocentrada. É a hora que eu consigo incluir o outro na minha vida. E eu vou ajudar no centro espírita, não é porque tem que ajudar. É porque se eu gosto desse centro espírita, se eu gosto de vir aqui, se eu gosto de usufruir de um lugar agradável, eu posso contribuir para que isso aconteça. Eu posso favorecer para que esse ambiente atenda a mim, atenda as pessoas que estão à minha volta e atenda a outros que ainda virão. Eu saio do olhar apenas de mim mesmo para enxergar a coletividade. Isso é caridade. Tinha uma outra... Ai, diga. E a questão do amor próprio? Porque é uma linha muito tênue. Eu já tinha falado isso. É bem essa tua cara aí. Faz o quê? Faz nada, não tem certeza nenhuma, e é bem isso. Porque quando... A gente precisa conseguir entrar nessa... Mas não é claro. Por isso a gente precisa de meditação, por isso a gente precisa de silenciamento, por isso a gente precisa de mais reflexão, porque daí é o momento onde você para e você está pensando, eu estou saindo dessa relação por egoísmo ou por um autocuidado? Eu quero sair desse trabalho por egoísmo, por orgulho ferido ou por um autocuidado? Eu quero mudar nesse contexto porque eu não admito e é produto do ego ou porque eu posso me oferecer algo melhor? É muito tênue. E por isso a gente precisa tanto de silêncio, de reflexão, do evangelho no lar, de meditar, de contemplar mais a vida, de ficar menos no WhatsApp, menos no Facebook, de ficar menos na televisão, de ter mais momentos conosco mesmo. Porque quando a gente para, o self vai nos dar respostas. Mas como a gente não para, aí a gente faz as nossas escolhas todas atrapalhadas. Não tem uma resposta pronta, porque para cada situação, para cada um de vocês, vai ter uma resposta única. E é muito doido porque a gente acha que tem que fazer cada vez mais coisas Isso. para se manter ocupado, para estar inserido exatamente. E é justamente o contrário, exatamente. Parar mais, ver menos, Instagram, ver menos, né? Se enxergar mais. Porque essas são todas coisas do ego, do externo, do aplauso, né? Da aparência. E aí nós temos que resgatar esses aspectos do essencial. É preciso cuidar, porque às vezes até no centro espírita a gente está aqui. A gente chega e fica batendo papo. Na hora de sair, a gente não, nem na hora do passe, está aqui no passe pensando, tem que falar com fulano, tem que falar com Beltrano, não sei o que, não sei o que. Meu Deus do céu, mas é o momento de silenciar. Aí a gente está no passe, mas está pensando se está demorando, se não demorou, porque hoje isso, porque aquilo. E a coxinha, será que já teve a janta? Que não... A coxinha pegou vocês, pelo visto. Né? A coxinha, a janta, o não sei o que. E aí a gente não vive, às vezes, nem dentro do centro espírita, um momento de interiorização. É grave. Porque daí não adianta, né? Não que não vá fazer, mas tem que dar um passo além. E aí, para que a gente possa terminar, eu quero trazer uma frase para vocês, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 917, quando Allan Kardec pergunta como combater o egoísmo. E olha que linda a resposta, eu trouxe uma frase no meio de um contexto maior. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidão. Porque quando a gente olha a vida lá do alto, na esteira das milhares de reencarnações, o que é uma ofensa? O que é um dano? O que é uma morte? O que é um desemprego? O que é uma restrição financeira? Nada. São segundos olhando na esteira das reencarnações. Mas quando eu olho daqui de baixo, essas coisas se parecem grandes, intensas, e o ego se revolta. Mas os espíritos já nos disseram que o passar da vida terrena é como um estalar de dedos no plano espiritual. Mas quando o ego se aferra a essa perspectiva, tudo se transforma maior. Tudo fica muito grande. E as dores então se tornam hiperlativas. O espiritismo faz ver as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece, porque eu não sou melhor do que ninguém. Aqui parece que eu tenho uma formação, parece que eu tenho um salário, parece que eu tenho um cargo, mas quando a gente olha lá de cima, é tudo formiguinha pequena que não faz diferença nenhuma.
Essa é a perspectiva do ego saudável, onde nós nos reconhecemos todos como iguais, independente da classe, independente da situação social, do sexo, da cor, do status, da formação. Porque olhando deste alto, nas milhares de reencarnações que compõem o ser humano, estas questões da vida material são praticamente nada. E quando nós abrimos mão desta perspectiva, a semente desabrocha, a planta cresce e a flor floresce. Pela atenção de vocês, muito obrigado.